quando a gente tem muito contato com pessoas, por exemplo, eu que dei aula, no momento não estou dando aula, mas dei bastante aula, a gente, não sei se tem alguém aqui que dá bastante aula, a gente tem uma matéria-prima riquíssima para analisar as personalidades, para analisar os perfis, e às vezes você vê que tem pessoas que elas têm um abertismo, uma abertura íncita à personalidade dela. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu já dei aula, por exemplo, para curso de enfermagem, de técnica em enfermagem. Eu tive, geralmente são mulheres, né? Então por isso que eu vou dizer no feminino. Eu tive alunas, olha, de tirar o chapéu, porque é que eu dizia assim para ela, você nasceu para essa profissão. Porque é incrível na energia da pessoa, no modo dela se relacionar, se comunicar, a maneira dela resolver os problemas. Incrível a abertura assistencial que essa pessoa tem. Com destaque para o foco na solução. Foco na solução. Que é o contrário do fechadismo, onde tem geralmente a queixa, a defesa, a competição. Não, mas isso fui eu não sei o que, que é o contrário. Então, eu vejo que o abertismo interassistencial é um desafio muito para a gente, é um grande desafio para a gente. E aí entra a questão, a exemplologia é a qualificação desse abertismo. Por isso que eu coloquei aqui, o abertismo primário, o da consim, homem e mulher, altamente predisposta aos trabalhos de assistência. Ok, assistência a gente faz de N formas, né? N formas. Porém, de maneira dispersiva, aquela pessoa que é aberta demais e não tem um foco, a pessoa que é muito emotiva, ou a assistência dela ela é pela via da emoção, por exemplo, quando eu falei... Chora junto. Por exemplo, quando eu falei do artista, um músico, um poeta, às vezes, ou até um filme, o diretor de um filme faz uma baita de uma assistência, até tendo o curso lá do pessoal da roteiro, depois se quiser falar, pode falar. Aí entra a qualificação. É interessante que foi postado acho que foi o Paulo André que postou, um trecho que o professor Valdo ele fala, que ele pergunta, o cinema é uma GESCOM, o filme é uma GESCOM, e ele fala, depende do filme. Qual é a qualidade desse filme? Então aqui a gente entra na qualificação. Um filme ele extremamente popular, extremamente aberto, mas qual é a qualidade dele? Qual é a qualidade da mensagem que ele está passando desse filme? Então é mais ou menos nessa linha que eu fiz a exemplologia. Um nível primário, que é a pessoa que ela tem abertura, mas às vezes é uma coisa muito cerebelar, sabe? Às vezes é uma coisa muito emocional, que nem aquele cara, que nem o professor Valdo falava, né? A mãe com um coração gigante, ela é muito aberta, super assistencial, mas é naquele nível ainda maternal, digamos assim, né? Emotiva e monovisiológica, visão estreita, que aí está relacionada àquela pensata lá que ele falou, né? Acho que é a quarta ortopensata. E o abertismo interassistencial avançado, o da consim, homem e mulher altamente predisposto aos trabalhos de assistência de maneira focada, racional e cosmovisiológica. Ou seja, há um profissionalismo nesse abertismo, que aí é um outro ponto para a gente estudar. Eu falei aqui da sociabilidade, da comunicabilidade, a gente vê o fato da pessoa ser extrovertida, brincar com todo mundo, e a gente tem casos aqui, vários, não significa que ela tem um abertismo interassistencial com frutos, com resultado. Então, a gente tem que estar o tempo todo analisando o confort no abertismo interassistencial.